Gente, tudo ok aí? Pode começar a nossa aula? Tudo tranquilo? Todo mundo escutando bem aí? Gente, todo mundo está escutando bem? Sim. Então lá, vamos começar aqui então, tá? À medida que as pessoas forem chegando aqui, tá? Vou admitindo alguns a mais, mas temos nosso tempo, temos que começar, tá bom? Então, olá, bom dia para vocês todos aí, alunos e alunas. O que nós vamos fazer aqui mais é para a gente poder estudar a nossa parte de... Admitindo mais alguns aqui. Para a gente estudar a nossa parte de funções exponenciais, nós temos que rever algumas partes a respeito das raízes, certo? Vamos estudar aqui um pouco, tá? Para a gente entender mais essa parte. Então, para a gente começar como o livro pede, eu dei uma certa voltazinha para encontrar um algo a mais, tá certo? Então, fui atrás de algumas outras coisas, tá bom? Para a gente sempre aprender mais, tá certo? Então, tá aqui, ó. Ideias sobre raízes, tá certo? Vamos começar para cá. Gostaria muito que vocês, tá? Após minha aula, visitassem esse site aqui assim, ó. Como falei, muitas vezes as pessoas pedem para ir naquele Wikipédia, né? Aquele Wikipédia, nas minhas férias eu passei estudando lá na UFG, com doutores e pós-doutores lá. A primeira coisa que eles falam é que isso é muito ruim, tá? Aquela parte da Wikipédia é uma classificação assim, muito baixa, só um início, tá? Uma coisa muito ruim. Não é um caminho bom de você estudar. É bom você ir atrás, vários caminhos, várias respostas, várias coisas. Mas se tiver outras costas lá. Então aqui, ó. Gostaria muito que vocês visitassem esse sitezinho por aqui, tá certo? Para que vocês aprendessem mais, tá certo? Para ter uma certa ideia. E vá atrás de outros, tá certo? Ache outros melhores ainda para poder me mostrar depois, tá? E melhorar até a minha aprendizagem, me ensina também essas coisas. Aqui é uma troca de conhecimentos, tá certo? Então, ó, visite esse sitezinho por aqui, tá certo? Para ficar melhor para nós. Por que você não está fazendo nada, Matheus? Esse nosso site aqui vai nos dar uma ideia verdadeira, né? Do que significa a palavra raiz quadrada, tá certo? Então, observando aqui assim, admitindo mais algumas pessoas aqui. Tá aqui, ó. Nos dá uma verdadeira ideia do que significa a palavra raiz quadrada, tá certo? Então, tem um vídeo nesse site, que são 10 minutinhos só, tá? Que mostra uma parte legal da matemática, tá? Se a maioria acha que não tem uma parte legal da matemática, ironicamente, né? Dá de ser sim achar umas partes boas, tá? Mas aí você tem que ter aquele conhecimento lá em cima, né? Para você poder brincar com eles. Então, acredite que a matemática ainda pode ser divertida, tá bom? Ao saber que raiz quadrada significa lado de um quadrado, podemos estudar melhor essa parte, tá certo? Então, quando você está falando raiz quadrada, na realidade você está falando qual é a medida do lado de um quadrado, tá certo? É isso que você quer saber. Sabendo disso, né? Visitem lá, né? Esse nosso site aqui, assim, que vocês poderão, né, conhecer melhor. Vão atrás de conhecimento, tá? Nosso internet aí tem muita coisa que não serve para nada, tá certo? Você tem que ir atrás do seu estudo, você tem que pensar em passar daqui a uns tempos, né? Na nossa UEG, no nosso IFG, tem um emprego bom, tem um emprego fixo, tá? Vocês estão vendo aí nosso problema aí, que a maioria deve estar ocorrendo, né? Parte de salário, aquela coisa, dinheiro, né? Então, estudem para ter um futuro bom e vão atrás desses sites bons, tá certo? E coisas assim. Um bom exemplo é saber qual é a raiz quadrada de um hectare. Todo mundo aqui sabe o que é um hectare, não sabe? Hã? Cadê a resposta de vocês? Todos aqui têm conhecimento geral, sabem o que é um hectare, não sabe? No outro primeiro ano eu vi que muita gente admitiu que não sabia, né? Não é vergonha nenhuma, né? E tem até uma parte a mais que eu fui atrás, achei interessante, e vou pedir para vocês irem atrás também, que tem outro tipo de medida, tá certo? Mas vamos cá primeiro, ó. Um bom exemplo é saber
qual é a raiz quadrada de 1 hectare? Espera aí. Raiz quadrada de 1 hectare? Na realidade, olha aqui a figura, ó. Eu quero saber quanto vai medir um lado dessa minha figura aqui, assim, ó. Agora, o que significa hectare? Lembra lá do seu 6º ano lá? Da sua 5ª série, né? Acho que era 6º ano já. É como se fosse um quadrado que tem cada lado medindo 1 hectômetro. Ah, agora sim, né? Ficou mais fácil, não ficou? Todo mundo sabe quanto que mede 1 hectômetro, não sabe? Sabem ou não? Bem, aí também é outra coisa, né? Para entender melhor, quem não está lembrado muito bem daquelas mudanças, né? De milímetro para centímetro, para decímetro, para metro, para decâmetro, para hectômetro e depois para quilômetro. Não tem aquelas mudanças lá? Para entender melhor, né? Também coloquei outro site aqui, ó. Vão atrás desse, achem o melhor, tá certo? Copiem aí, vejam esse nosso outro site aqui, ó. Vão atrás, tá certo? E me mostrem outro melhor ainda, que mostra de outra forma melhor ainda. Eu quero que vocês vão atrás de conhecimento, tá certo? E, além do hectare, tem outro tipo de medida? Qual que é o nome dela? Pouco tempo eu fui atrás dela aqui e já sabia, né? Que existia. Mas eu tenho certeza que a maioria aí não deve saber, tá certo? Tem uma medidazinha que parece que é em ares. Depois vocês vão atrás lá e vejam, ó. Vai atrás e veja direitinho. Tá bom? Então tá aqui, ó. Vamos lembrar. Qual foi a pergunta mesmo? Qual que é a raiz quadrada de 1 hectare, não é isso? O que é isso? Bem, se vocês lembrarem, 1 hectômetro é o mesmo que 100 metros. Estão lembrados lá do seu 6º ano? Da tabelinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro? Então, 1 hectômetro é o mesmo que 100 metros, tá certo? Aqui, ó, nessa minha figura, ó, engoli um pedaço aqui da figura, ó, mas era para dizer que esse lado do quadrado mede 100 metros, tá certo? E que esse outro lado aqui também mede 100 metros, tá certo? A área de um quadrado que tem 100 metros por 100 metros é de, após multiplicar um pelo outro, vai dar quanto? Quanto que dá 100 metros, 100m vezes 100m? Quanto que vai dar? Olha aqui a resposta, ó. 100 metros multiplicado por 100 metros vai dar 10.000 metros elevado ao quadrado, tá certo? Então, eu estou vendo aqui, 100 metros vezes 100 metros vai dar 10.000 metros quadrados, tá certo? E para poder entender por que a gente estuda raiz, isso é perguntar para vocês, qual é a raiz quadrada de... Aqui ficou errado, ó. É para ser 10.000, tá certo? Esquece um desses zeros aqui, ó. Qual? Que é a raiz quadrada de 10.000 metros quadrados. Aqui, ó. Qual que é a raiz quadrada de 10.000 metros quadrados? Estou esperando a resposta. Cadê? Na realidade, eu te dei um... Qual a pergunta? Isso. Te dei um quadrado que a área dá 10.000 metros quadrados. Então, quando eu pergunto qual é a raiz quadrada, eu quero saber qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar 10.000 metros quadrados. Certo? Sim. Então, é que eu falei, né? Na realidade, quero saber quanto que mede o lado desse quadrado, tá bom? É isso que eu estou querendo saber. Então, se você tem uma área que tem 10 metros quadrados, cada lado dele vai medir quanto? Fala para pegar no meu celular, mano. Cada lado vai medir 100 metros, certo? É isso que vamos fazer. Então, é isso que é raiz quadrada. É como se eu tivesse um quadrado que eu já te dei a área, tá certo? Quando você tirar a raiz quadrada dele, você vai achar a medida do lado desse quadrado. É daí que vem a parte de raiz quadrada, certo? E a outra parte, não muito diferente, será quando faz em raiz cúbica. Estão vendo aqui, ó, essa figura, né? Estão colocando o leite aqui assim, né? Ó, 1 litro, né? Onde? Nesse nosso recipiente que tem 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura e 1 decímetro de altura. Tá certo? Então, vamos para cá. Não muito diferente será quando falar em raiz cúbica.
essa parte é muito ligada ao volume, tá certo? Por quê? Para achar o volume dessa quantia aqui, o que a gente faz? Aqui no nosso cubo, eu tenho que pegar o comprimento dele, multiplicar pela nossa largura e multiplicar pela altura. Na realidade, como aqui é um cubo, essas três medidas são iguais, não são? Quando você tem um cubo, né, e as três medidas são iguais, nós dizemos que cada uma aqui vai ser uma aresta, tá certo? Então, é isso que estamos fazendo. Então, está aqui. Qual é o volume de 10 centímetros de aresta? E aí, quanto que vai ser? Para achar o volume, o que você faz? Você vai pegar o comprimento, que é 10 centímetros, multiplicar pela largura, que é 10 centímetros, e multiplicar pela altura, que também é 10 centímetros. E quanto que vai dar? 10 vezes 10 vezes 10 dá quanto? Dá 1000. E centímetro vezes centímetro dá quanto? Centímetros cúbicos, certo? Então, a resposta sua vai ser, se você tem um cubo que tem 10 centímetros de aresta, né, de cada lado, quando você fizer a multiplicação 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, a resposta será 1000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos e mililitros é a mesma coisa, tá certo? Então, se a resposta é 1000 centímetros cúbicos, eu também posso falar que é 1000 ml, tá certo? ml, centímetro cúbico, é a mesma coisa. Olha aqui nessa figura. De comprimento não mede 1 decímetro? De largura não é 1 decímetro? E de altura também não é 1 decímetro? Respondam aí para mim. Quanto que dá? 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Quanto que vai dar? Vai dar 1 decímetro cúbico, não é isso? Não é 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro vai dar decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Tá certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó. Centímetros cúbicos e ml é a mesma coisa. E se eu fizer decímetro vezes decímetro vezes decímetro, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Bom? Eu que toma café. Aqui o que eu fiz, gente, ó, foi dar uma ideia para vocês, tá? Aqui, por que a gente estuda a raiz quadrada, tá? Saber quanto que mede cada lado do quadrado. E a parte raiz cúbica, para achar quanto que mede cada aresta desse nosso cubo. Bom? Aqui foi só uma introdução, tá certo? Agora é que começa a nossa própria matéria, como o livro diz, tá bom? Então tá aqui, ó, raiz enésima, né? No nosso português já pode até escrever assim, ó, raiz enésima. Prestando atenção aqui um pouquinho, né? Que aqui é um pouco mais complicado, só que depois você vê o tanto que fica fácil. Dado um número real A, que não é negativo, né? Um número qualquer positivo, e o número natural N, certo? Chama-se raiz enésima de A, o número real e que não é negativo, B. A resposta vai ser B. Tal que, quando você pegar o B e elevar ao expoente N, vai dar como resposta a letra A. Certo? O que isso quer dizer? Olha aqui um exemplo. Qual que é a raiz quadrada do 100? Sabem de cabeça? Qual que é a raiz quadrada do 100? Não é 10? Eu não estou falando raiz quadrada. Pensa lá no que eu acabei de mostrar para vocês. Se você tem um quadrado que a área dele é 100, quanto que mede o lado dele? O lado dele vai medir 10. Lá naquele nosso vídeo, lá naquele site que eu passei para vocês, eles vão te mostrar a origem da palavra, tá? Era muito grande, foi abreviando, foi abreviando. Essa raiz quadrada aqui, na realidade, era a letra R, tá certo? Por reduzindo, até que chegou nisso aqui. Então, a raiz quadrada do 100 quer dizer o quê? Se o quadrado tem área 100, quanto que mede o lado do quadrado? O lado do quadrado mede... Certo? E se for cúbica? Qual que é a raiz cúbica de 64? Não é volume?
Sei lá. Eu quero que você me ajude, me diga, ó. Qual o número de Raiz cúbica de comprimento 64 do vezes a máximo. largura vezes a altura que vai dar 64? Você vai ficar achando lá? Vamos, gente. Tá louca, mãe? Acho que não sabe Qual o número? Vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. Sendo que esse fator aparece 3 vezes, multiplicando entre si, que a resposta é 64. Quem que vai ser? É o 4. Por quê? Porque o 4 elevado à terceira potência, né, ao cubo, 4 elevado ao cubo, será igual a 64. Qual que é a raiz quarta de 0? Ele não explica direito. Vai ser o próprio Ninguém entende. 0. Por quê? Vila Néctar dos ex. Porque 0 elevado à quarta potência vai dar Ele 0. tem de novo. E qual que é a raiz quinta de 32? Aí, para quem não sabe de cabeça, né? Põe lá aquele 32, né? Passa aquele riscão do lado e faz a continha, né? De decompor o número, não é isso? Então, dá muito bem de você fazer isso aí. Põe o 32, passa aquele riscão do lado, né? Divide por 2, dá 16 e assim vai. E aí, a raiz quinta do número 32 vai ser 2. Por quê? Porque 32, na realidade, é 2 elevado à quinta potência, né? E aí, se no lugar desse 32 você colocar o 2 elevado à quinta potência, esse 5 aqui, ó, da raiz com esse expoente, a gente corta, né? E dá como resposta o número 2. Tá bom? Agora, o símbolo raiz enésima de A indica, né? Falei, né? Já até disse, né? Esse símbolo aqui indica a raiz enésima de A. Nela, esse A que está lá debaixo da raiz, que é a nossa base, nós chamamos ele de radicando, tá certo? E esse N aqui, ó, que é que aparece na raiz aqui, ó, o número que aparece aqui nessa raiz vai ser o nosso índice, tá bom? Então, é mais um revisão nossa aí. Eu tenho certeza que todos já viram isso aí, não já? Ou não viram isso aqui ainda não? Acho que já viram, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui agora, gente, algumas propriedades, tá certo? Então, sendo A e B números reais não negativos, né? M, um número inteiro, e NP naturais, né, que não são zero, vale essas minhas propriedades. Nós vamos aprender essas propriedades para depois, ó, saber simplificar essas nossas expressões. Quando? Primeiro, né? Quando eu tiver a raiz enésima de A elevado a M, se eu multiplicar esse meu índice aqui por P, esse expoente aqui também tem que ser multiplicado pelo P. Nossa, o que é isso, professor? Algebricamente, né, representado por letra, fica difícil. Fica. Olha o exemplo aqui na frente. A raiz quarta de 2 elevado ao cubo vai ser a mesma coisa que, se você multiplicar esse nosso índice por 5 e esse expoente por 5, o que vai acontecer? Vai ficar a raiz, 4 vezes 5 é 20, e 3 vezes 5 é 15. Eu estou mostrando uma certa identidade, uma igualdade. A raiz quarta de 2 elevado a 3, no final vai ser a mesma coisa que a raiz vigésima de 2 elevado a 15, tá certo? Agora vocês vão ver onde vão utilizar isso aí. Segundo, raiz enésima de A vezes o B, né? Raiz enésima de AB. O que você pode fazer? Você pode separar, fazer a raiz enésima de A vezes a raiz enésima do B. Exemplo, o que eu posso fazer com a raiz quarta de 2 vezes 3? Eu posso pegar essa raiz e separar os termos. Eu posso escrever a raiz quarta do 2 vezes a raiz quarta do 3. Terceiro, qual vai ser a raiz enésima de A sobre B? Vai da mesma forma, né? Aqui era multiplicação, aqui é uma divisão, mas vai continuar do mesmo jeito. É como se fosse a raiz enésima do A sobre a raiz enésima do B. Olha o exemplo. Se eu tiver a raiz quarta de 2/3, o que eu posso fazer? Eu posso separar. Posso colocar a raiz quarta de 2 em cima sobre a raiz quarta de 3
embaixo. Quarta propriedade, qual que vai ser a enésima potência da raiz enésima do A? O que eu posso fazer? Esse m meu que é expoente, que está lá fora, ele pode vir aqui para dentro, certo? Vai ser a mesma coisa que a raiz enésima do A elevado a m, certo? E ó, esse A aqui, ó, tem seu número positivo, tá certo? Negativo não vale. Exemplo. Qual que é a raiz quarta de 2 elevado ao cubo? Vai ser a mesma coisa que o cubo da raiz quarta do 2, certo? Não há diferença aqui. E se eu tiver a raiz pésima da raiz enésima do A elevado a m, esse índice aqui com esse aqui, ó, eles podem ser multiplicados. Esse número que aparece cá multiplica por esse e vai ficar a raiz p enésima do A elevado a m. Um exemplo numericamente. Se eu tenho a raiz quinta da raiz quarta de 2 elevado a 3, é a mesma coisa que esse multiplicando por esse, 5 vezes 4 dá 20. E lá dentro continua 2 elevado a 3. É agora aqui nesses nossos exemplos que você vai ver a nossa utilidade. Eu peço ali para vocês, ó, simplifique. Vamos simplificar. Na letra A, quanto que dá a raiz quadrada de 72 mais 4 raiz de 8? De cabeça aí, vamos lá, quanto que dá? Alguém sabe a resposta? Vou perguntar da Isadora. Isadora está doida para participar? Isadora, qual que é a resposta, Isadora? Isadora, você está aí, né, Isadora? Tomara. Cadê o Paulo Augusto? Também, ó. Doido para participar aqui e responder. Como é que está isso aí na minha forma simplificada? Hã? Bem, para a gente aqui, né, ó, vamos fazer essa primeiro aqui na letra A e depois a letra B. Para resolver essa minha continha aqui, ó, raiz quadrada de 72. Qual que é a raiz quadrada de 72? Todo mundo sabe de cabeça? Para achar a raiz quadrada de 72, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor o número, não é? Então vamos aqui, ó. Olha a nossa solução. Para resolver, temos que fazer a decomposição e no lugar do número escrevê-lo na forma fatorada. A expressão não era essa daqui? Raiz de 72 mais 4 raiz de 8. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o 72, passar aquele riscão do lado, né? E vamos decompor. 72 é par? Cadê a participação? Eu quero, para mim precisa. Para mim só gravar a aula não dá, tem que estar você junto aqui na hora. É par, divide por 2, que vai dar 36. Esse é par? É, né? Divide por 2, que vai dar 18. 18 é par? É par. Divide por 2, que vai dar 9. 9 é par? Não. Não, opa. 9 só dá para dividir por 3, que dá 3. Que divide por 3, que dá 1. Então, no lugar desse 72, quem que eu vou escrever? Será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Mas presta atenção. Aqui não é raiz quadrada? Eu vou tirar da raiz quadrada aqueles que aparecem duas vezes. Então, ó, o 2 vezes 2 é 2 elevado ao quadrado, que ainda vai multiplicar por esse outro 2, sozinho. Que ainda multiplica pelo 3 vezes 3, que é 3 elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? No lugar do 72, eu vou escrever essa expressão aqui dentro da raiz quadrada. Mais 4 vezes, qual que é a raiz quadrada de 8? Com 8, você vai fazer a mesma coisa. 8 é par? É ou não é? É par. Divide por 2, que dá 4. Que é par, que divide por 2, que dá 2. Que é par, que divide por 2, que dá 1. 2. Só que aqui não é raiz quadrada?
esse 2 aqui aparecem duas vezes. Coloco 2 ao quadrado. Vezes o último 2 que apareceu sozinho. E aí, o que a gente sabe mesmo? Agora é que eu vou usar aquelas propriedades lá de trás, ó. É raiz quadrada de tudo isso aqui, ó. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso separar as raízes. Raiz de 2 ao quadrado, vezes a raiz do 2, vezes a raiz do 3 ao quadrado. Mais 4 vezes, aqui é a mesma coisa, eu separo. Raiz de 2 ao quadrado e a raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado é quanto? 2 ao quadrado não é 4? Raiz quadrada do 4 é quanto? 2. Vezes. Qual que é a raiz de 2? Quem sabe aí de cabeça? O valor exato. O valor Não exato. pode saber o valor exato de cabeça. Tem aqueles aproximados, né? Raiz de 2 é um número irracional. Não tem como representá-lo na forma de fração. Continua a raiz de 2. E raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3 quadrado não é 9. A raiz de 9 é o 3. 3. Mas, a mesma coisa cá. 4 vezes, qual que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? Muita gente corta, né? Raiz quadrada, que o expoente ao quadrado, corta. Saiu esse 2. E continuou essa outra raiz de 2. E na hora da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 dá 6. Que vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2. 4 vezes 2 dá 8, vezes raiz de 2. Agora, 6 raiz de 2 mais 8 raiz de 2 dá quanto? Dá 14 raiz de 2. Porque essas raízes são iguais, né? Se fossem raízes diferentes, aí eu não poderia somar. Aqui eu só somei, porque essas raízes aqui são iguais, certo? Então, olha só. Saindo disso daqui, foi simplificando para chegar nessa expressão, que é a nossa resposta. Tudo bem, gente? Aqui, ó, é cuidado, é fazer devagar, não adianta tentar fazer rápido. É colocar os números aqui de lado, fazer decomposição, colocar dentro da raiz, tirar da raiz, multiplicar, passo a passo e somar no final. Bom? Letra B. Lembrando a nossa propriedade distributiva, como é que é ela mesmo? Eu quero a quarta potência de 2 raiz de 2. Poxa, o 4 é expoente desse 2 e o 4 também vai ser expoente desse raiz de 2. Então, eu coloquei de cá, ó. Essa é a nossa propriedade aqui distributiva, né? O 4 foi para o expoente de cada um. Quanto que é 2 elevado à quarta potência? 64. Muito bem. Você errou feio. Errou feio quando Exatamente. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, em que o 2 apareceu 4 vezes, vai dar 16, né? Vezes. De novo, olha que a nossa propriedade. O 4 não está fora da raiz? Eu posso colocar ele dentro da raiz. É como se fosse 2 elevado à quarta potência. Quem quiser fazer direto, pode. 2 à quarta não é 16? Qual que é a raiz quadrada de 16? Não é 4? 4. É 16 vezes 4 que dá 64. Mas eu só quero mostrar esse pedaço, porque vocês vão ter que utilizar agorinha. Aqui é 16 vezes raiz quadrada de 2 à quarta. Como se o 2 estivesse aqui, ó, né, no nosso índice. Esse 2 ele vai ser um divisor desse 4. Ó. Esse expoente que era 4 será dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai ficar 16 vezes 2 ao quadrado, que é o nosso 16 vezes 4, que dá 64. Beleza? Então, a quarta potência disso aqui, no final, vai dar 64. Tá bom? Beleza? Teve um pequeno probleminha aqui assim, não sei se vai aparecer, se vai sumir aquelas coisas, mas deve voltar aqui dentro de alguns instantes. Que eu não estou levando surra aqui ainda, mas vamos lá. Voltou, ainda bem. Mandei o povo embora agorinha. Falei, vixe, dá de voltar, aí correr atrás do povo novamente. Então tá aqui, ó. Foi feito isso daqui, tá certo? Aqui que era a nossa parte, né, de facilitar umas contas, né, que são mais difíceis. Agora, a racionalização de denominadores é um procedimento
cujo objetivo é transformar uma fração com denominador irracional, ó, lá de baixo, ó, você tem raiz quadrada, raiz cúbica, essas coisas, numa fração equivalente, que vale o mesmo tanto, tá certo? Só que lá de baixo você vai colocar um número natural, um número inteiro, para ficar mais fácil. E aí vai fazer, dá de fazer, né, um denominador racional. Veja aqui algumas formas, ó. Racionalize os denominadores das expressões. Na letra A, 4 sobre raiz de 2. E na B, 4 sobre raiz de 3 menos 1. Vi várias perguntas dos alunos aqui, tá? No meio do caminho. Tomara que vocês façam, para que não saiam daqui com dúvidas, tá bom? Então tá lá, ó. Eu quero que você racionalize esses meus denominadores. Não é 4 sobre raiz de 2? Pensa bem, olha aqui essa expressão. Se eu pegar essa minha expressão e multiplicar por 1, vai fazer diferença? Multiplicar por 1 não vai fazer diferença. E se eu multiplicar essa fração dada por outra fração em que o numerador e o denominador são iguaizinhos? Olha aqui. Quanto que dá raiz de 2 dividido por raiz de 2? Quanto que dá? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá quanto? Não é ele dividido por ele mesmo? Vai dar 1. E por que eu multipliquei por raiz de 2? Professor Anderson, Oi? sem querer atrapalhar a explicação do senhor, Tranquilo? mas já são 10 horas e a gente tem que entrar na aula de noções. Eu tenho mais 7 minutos aqui, agorinha, né? Daqui a 15 minutos, eu começo 10 minutos. Vai, Certinho? Então, olha só. vai, não são 10 horas, não? Não, professor, os 15 minutos é o intervalo que a gente tem. A sua aula já acabou, já. É 10 horas que acaba. Não, o correto seria, né? Mas eu quero usar o máximo possível. Quem quiser sair, eu não recomendo, né? Não é bom. Porque a gente vai ter aula de noções agora. É, mas às 10h15, né, gente? Mais 7 Ah, minutos. 10 horas. Não, a aula é 10 horas, aula de noções. Aí eu tô um pouco por fora, então, mas eu não sei. Eu vou continuar a minha aula aqui, tá? Eu não sei se começou fora do horário, mas o normal era esse, tá? Eu vou continuar aqui. Aí eu já não sei muito bem como é que vai ficar daí, tá bom? Vou continuar aqui. Obrigado, professor. Tranquilo. Gente, então vamos sair da aula, porque aqui já começou a aula de noções. Aqui, gente, é 4 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Porque isso aqui vai dar 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vai ficar 4 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a raiz quadrada de 2 vezes 2. Em cima vai ficando igual. Raiz quadrada de 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. E qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. Aí que eu vou simplificar. 4 dividido por 2 dá 2, raiz de 2. Certo? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu racionalizei. 4 sobre raiz de 2 vai ser igualzinho, é a mesma coisa aqui, 2 raiz de 2. Certo? Olha a outra expressão minha. 4 sobre raiz de 3 menos 1. Agora, eu tenho que lembrar da regra dos produtos notáveis, tá certo? O produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá certo? Eu tenho que fazer isso aqui, ó, lembrar dessa regrinha. Tá lá, 4 sobre raiz de 3 menos 1. Se eu pegar aqui, ó, essa fração e multiplicar por raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1, vai fazer diferença? Nenhuma, né? Ele dividido por ele mesmo é 1. Não faz diferença. E por que eu troquei o sinal? Por causa dessa regra dos produtos notáveis. Vocês vão ver lá na frente. O 4 vezes raiz de 3 mais 1 vai ficar igualzinho até lá no fim. Agora, quanto que vai dar? Raiz de 3 menos 1 multiplicado por raiz de 3 mais 1. Por que o sinal é trocado? Porque lembrando daquela regra dos produtos notáveis, a minha resposta vai ser o quê? Essa multiplicação é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É o quadrado da raiz de 3 menos o quadrado do 1, que é o segundo elemento que aparece. E aí só embaixo que vai mudando, né?
Como o expoente lá fora é 2, eu posso colocar ele aqui dentro, ó. É a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 1. 3 ao quadrado não é 9? Qual que é a raiz quadrada de 9? É o 3. Vai ficar 3 menos 1. E 3 menos 1 vai dar 2. Apareceu meu número aqui, ó. Agora sim que dá de simplificar. 4 vezes raiz de 3 mais 1 dividido por 2 vai ser igual a, simplificando, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a minha resposta será 2 vezes raiz de 3 mais 1. Certo? Essa aqui que é a minha racionalização. Vamos precisar muito bem dessa parte aí. Certo? O que mais? Potência de expoente racional. Certo? Para dar significado às potências de expoente racional, devemos lembrar que sua definição deve garantir a validade das propriedades operatórias que já estudamos. Olha aqui. 3 elevado a meio vezes 3 elevado a meio, você conserva a base, que é o 3, e soma. Meio mais meio vai dar 1. Que é 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, o que eu posso falar? Se eu pegar o 3 elevado a meio e elevá-lo ao quadrado, a minha resposta vai ser quem? Quanto que dá 3 elevado a meio que está elevado ao quadrado? Multiplicando expoente por expoente, 2 vezes meio vai dar 1. 3 elevado a 1 vai ser o próprio 3, certo? Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês? 3 elevado a meio é a raiz quadrada de 3. Então, ó, raiz quadrada do 3 eu posso escrever dessa forma. 3 elevado a 1 sobre 2. É a mesma coisa. Se eu tiver 4 elevado a 2 terços, vezes 4 elevado a 2 terços, vezes 4 elevado a 2 terços. Conserva a base, que é o 4, e soma. 2 terços, mais 2 terços, mais 2 terços, vai dar 6 terços. 6 dividido por 3 é 2. Então, será 4 elevado a 2. Da mesma forma, se eu pegar esse 4 elevado a 2 terços e multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, é 4 elevado a 2 terços elevado ao cubo, que na minha resposta é 4 elevado ao quadrado. Portanto, a raiz cúbica aritmética de 4 ao quadrado vai ser igual a quem? A 4 elevado a 2 terços, certo? Então, olha só. Quando eu tinha raiz cúbica de 4 elevado a 2, esse índice 3 aqui, ó, ele só passou a ser divisor desse 2, que era o expoente dessa minha base, que era 4, certo? Essa é só a forma que nós podemos fazer. Essas considerações ilustram para a gente a nossa definição, certo? Qual que é ela? Está aqui, ó. Dado o número real positivo A, um número inteiro M e um natural N, chama-se potência de base A e expoente M sobre N, a raiz enésima de A elevado a M. É a mesma forma, ó. A elevado ao expoente M sobre N é a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a N. Tá ali nossos exemplos, ó. 8 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de 8, que dá 2. 5 elevado a 2 terços é a raiz cúbica de 5 ao quadrado. É a raiz cúbica de 25. 64 elevado a menos 1 terço é a raiz cúbica de 64 elevado a menos 1. E a gente estudou. O que é 64 elevado a menos 1? É 1 sobre 64. Tudo isso dentro da raiz cúbica, que vai dar 1/4. 2 elevado a 3 meios vai ser o quê? É a raiz quadrada, esse 2 aqui vem para cá, né? A gente não coloca, de 2 à terceira. 2 à terceira é 2 ao quadrado vezes 2. Esse corta e sai. A resposta é 2 raiz de 2.